E então, meus irmãos, salve Deus, salve Jesus Cristo, salve a Virgem Mãe Maria Santíssima, salve o Patriarca São José, salve os irmãos maiores e salve todos os trabalhadores da ordem. Eu estou aqui para a gente fazer esse bate-papo, que é o que a gente está chamando no Raio de Luz, para falar um pouco sobre mediunidade. E para falar sobre mediunidade, eu só vou poder me reportar à casa, à Irmandade da Luz, porque é o nosso lugar, nosso porto seguro. Então, como todos já sabem, a Irmandade da Luz é um local especial, onde a gente tem um tratamento diferenciado pelos irmãos, e com isso acaba que não se pode estabelecer os postulados lá de fora, das outras religiões, que nós não somos religião, todo mundo sabe disso, trazer para dentro da casa se não houver uma outra ótica, dada uma outra ótica, para que se coloque diante das atividades da casa. Pois bem, pensando nisso, uma das questões mais importantes para mim, estar fazendo esse trabalho, é para que os médiuns, ou todos os trabalhadores da casa, entendam que a mediunidade na casa ela é tratada de uma forma especial. E no decorrer dessas atividades que a gente vai estar fazendo, esse bate-papo que nós estamos fazendo, nós vamos estar elucidando isso e sempre voltando neste assunto por causa de algumas questões que já aconteceram no passado durante esses 10 anos, de irmãos irem lá na casa, terem um princípio mediúnico e quererem aplicar o princípio mediúnico lá de fora, lá dentro da casa. Então, o Dr. Ralph é muito claro nisso, e além dele outros irmãos, muito claro nisso, que há uma especificidade nos trabalhos da ordem. E quando eu falo especificidade, a forma como nos é apresentada a mediunidade. Embora isso esteja dentro dos postulados kardecianos, nos livros de Ramatiz e de uma série de outros irmãos que falam sobre, nós lá temos uma pequena diferença do que é feito nas outras casas. Isso vai ficar muito bem claro para a gente ao longo do que a gente vai falar aqui. E também fazer com que nós, médiuns, todos da casa, entendamos, compreendamos e respeitamos os princípios que nós temos de trabalho mediúnico dentro da casa. Então é com esse propósito que vem esse tema que eu vou estar abordando com vocês. Não é um aprofundamento do que é mediunidade, até porque isso tem que ver dentro dos cursos que a casa oferece. É uma espécie de resumão de tudo que aconteceu nos últimos 10 anos que a ordem esteve atendendo os pacientes e educando a gente como médiuns. Então é um pouco de cada coisa dessas. E eu listei 3 objetivos que está no texto, que o texto é um roteiro, é um conteúdo que baseou essa nossa conversa aqui. E um dos primeiros objetivos que está lá no texto é observar direcionamentos dos princípios mediúnicos na ordem, baseado naquele conceito que a gente tem lá daquelas 3 palavrinhas: compreensão, entendimento e respeito. Isso mutuamente. Quando a gente fala em mediunidade, como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Respeito, compreensão e entendimento. A relação que nós temos, médiuns, com o plano espiritual
e com os médiuns da matéria, os médiuns encarnados, é de uma importância muito grande. E isso nós não percebemos. Mas, ao longo dessa nossa conversa, eu espero que a gente consiga tirar para nós, cada um de nós, um direcionamento de como se comportar, de proceder dentro da casa. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa que eu pensei como objetivo desse nosso trabalho. Segunda coisa, nós não temos condições de aprofundar, como eu falei anteriormente, mas nós temos condições de pegar conceitos genéricos e não vou trazê-los aqui na sua forma íntegra. Como, por exemplo, o que Kardec diz sobre mediunidade, o que Ramatiz diz. Eu não vou fazer citações científicas como eles dizem lá. Nós vamos conversar e vamos lembrando tudo que eles falaram sobre isso ao longo das nossas conversas, que não vai ser só desta primeira, porque essa é um momento em que nós vamos estar situando tudo que vai vir pela frente, tá certo? Então, nós vamos estudar coisas muito genéricas sobre o espiritismo, coisas até que são faladas de forma ser uma fundamentação mais segura, mais coerente, concisa. E vamos falar também das teorias e das práticas da casa que se remetem a essas teorias externas, tá certo? E depois disso, com o conhecimento dessas teorias, a gente vai estabelecer um paralelo de como esse arranjo que existe na Irmandade, cinco panteões que usam a mediunidade lá fora, nas religiões das quais eles são cultuados, como nós trazemos isso para dentro da casa e o tornamos de uma forma adaptável e universal, extraindo o universal dele e adotando este contexto como uma mediunidade com Jesus. Muitos irmãos disseram isso para a gente. Na casa se pratica a mediunidade com Jesus. Então isso aí já é uma abrangência imensa. E, por último, esclarecer os sentimentos dos médiuns dentro da ordem. Isso é de suma importância porque os médiuns são os principais, diria que os principais elementos na casa que fazem com que ela aconteça. Tá certo? Então, bom, dito isso, nós vamos começar com algumas palavras a respeito de situações que acontecem na casa. Nós entendemos as nossas práticas como práticas universalistas. Então, está enraizado na casa um entendimento universalista na vivência de tudo aquilo que a gente experiencia dentro da casa. Seja no diálogo fraterno, seja nas cirurgias, seja na terapia das matas, seja nas giras, nos bailados, enfim, tudo que a gente vivencia ali dentro, ele tem uma raiz muito forte que baseia tudo isso, que é o universalismo. Então, isso faz com que nós entendamos como a ordem como uma não religião. E por não sermos a religião, as diferenças das nossas abordagens,
elas também têm a sua especificidade com a casa, com relação ao que a casa é. E por ser universal, uma das prerrogativas maiores é que nós entendemos, como todo espírita e espiritualista, que somos seres individuais. Isso daí eu já não preciso nem estender muita coisa em cima disso. Mas somos seres individuais, seres inteligentes, e muitas vezes não no sentido da inteligência intelectual, mas no sentido da inteligência como faculdade, certo? Porque existem seres vivos que não têm a inteligência como faculdade, ainda não desenvolveram este atributo, digamos assim, essa faculdade. E todos eles são estruturados organicamente. Todos eles têm um organismo, esse organismo interage com o meio ambiente e por estarem, segundo todos eles, a semelhança de Deus, somos somos seres compostos de energias. Energias é a palavra básica. Tudo que existe, desde os seres inanimados do reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o hominal, somos feitos de energia. E essa é que é a nossa imagem e semelhança de Deus. Dotados ou não de raciocínio, de razão, de racionalidade, e ocupam um lugar no espaço e no tempo. Essas características são básicas para que a gente comece a falar sobre uma série de situações que se vive lá na ordem. Bom, então nós somos seres criados à imagem e semelhança do Deus universal, da energia universal, da luz universal. E ele não tem uma forma hominal. Então, tudo que quando nós aparecemos com esta forma hominal, é uma necessidade de alguns planos que estão em um processo de desenvolvimento, como nós aqui no planeta Terra, no orbe Terra, para que a gente cumpra com os nossos propósitos de evolução. Então, há de se imaginar como seriam as formas de outros planetas, de outros orbos, de outras constelações. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, até os minerais, porque todos eles têm a energia divina, a energia que move tudo, que criou tudo. Beleza. Então, com relação a isso, a gente passa a entender que essa individualidade inteligente, ela, no plano orbe-terra, ela se apresenta de duas formas. Ela se apresenta numa forma espiritual, fluídica, e numa outra material, mais densa. Então, para que a gente entenda isso, foi pensado na coexistência dessas duas individualidades que vivem no mesmo orbe e se relacionam. Para muitos não conseguem entender isso, e acaba que a mais importante, ou melhor, a única existente é a individualidade material. Então não existiria uma individualidade inteligente também, com corpo fluídico. Então, para uns isso não existe.
Mas para nós, dentro da ordem, é um dos fundamentos principais para que ela exista. E isso, para que ela exista, nós também temos que comunicarmos-nos com ela. Perfeito. Comunicar com essa forma inteligente, fluídica, que os olhos da matéria não conseguem enxergar, digamos que numa perspectiva mais densa. Então isso seria um problema para a ordem sobreviver se nós não aceitássemos essa condição de coexistência dessas duas individualidades, que são todos dois chamados de espíritos, só que um numa condição mais densa e outro numa condição fluídica. Perfeito. E essas duas formas de vida, elas têm que se comunicarem de alguma forma. Não existe uma viver e a outra não. Todas elas duas têm que viver. Isso, aliás, existem citações que existem em torno de 7 bilhões de espíritos encarnados. 1/3 da ocupação do planeta Terra. Então, se nós somos 7 bilhões, correspondente a 1/3, nós teremos 21 bilhões de individualidades inteligentes vivendo no planeta Terra. Ou seja, 14 bilhões no plano espiritual e 7 no plano material. Isso eram os dados do ano passado, de 2019. Bom, há possibilidade desse imenso número de 14 bilhões viver completamente alheio a esses 7 bilhões que estão na Terra e que de vez em quando se transformam, voltam ao pó, que perdem a sua matéria física. Há condições de que não haja conhecimento ou combinação ou qualquer tipo de relacionamento entre esses dois? Bom, para a gente, não. O universo existe, todas as formas que existem, que são todas as formas existentes no universo se comunicam e de uma forma especial em cada local que elas estão e às vezes até de forma a se relacionar entre civilizações diferenciadas. Isso acontece também. E como nós estamos diante dessa situação? O que nos leva a pensar como se dá essa comunicação? Se nós não nos vemos, nós não nos relacionamos com frequência ou até com naturalidade, como deveria ser. Bom, isso Kardec estuda lá atrás, quando ele escreve a doutrina espírita, embora isso seja muitos anos, milhões, 1000 anos atrás, já se sabia que existiam os irmãos do plano invisível, do plano fluídico. Então, Kardec, quando cria a doutrina espírita, quando ele codifica, melhor dizendo, a doutrina espírita, ele adota essa conversação com os irmãos. De que forma? Através de outros irmãos na matéria que conseguiam, de alguma forma, fazer um contato com esse plano que ele não era visto, não visível.
com esses espíritos não visíveis. E para essas pessoas, para esses espíritos encarnados que teriam esse, até certo ponto ainda muita gente acredita, esse poder de se comunicar com o plano invisível, mostrou e confirmou que isso, não diria tecnicamente, muito cientificamente, mas ele, através de pesquisas que ele fez na época e tudo mais, de conversas e comparações, e, enfim, de metodologia específica que ele usou na época, ele conseguiu compilar e agregar mensagens desses irmãos, concluindo uma espécie de fala dos irmãos espirituais, de demonstração de que eles existiam e como se dava isso. Então os espíritos disseram que eles se chamavam médiuns, aqueles que conseguiam falar com esse mundo espiritual. Pois bem, então, feito isso, começou-se a trabalhar para que isso fosse mais elucidado a cada momento que se passasse. E com isso ele conseguiu observar uma série de fenômenos espiritualistas, provocados e produzidos por espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Isso tudo através de manipulação de energia. Perfeito? Então, médium era aquele que conseguia fazer o contato com o plano espiritual e ainda, em algumas situações específicas, produzir efeitos efeitos físicos, intelectuais e de uma série de definições que estão no texto que eu dei para vocês. E o que era mais importante nisso tudo? E o que precisava ser compreendido? Era que cada um desses médiuns tivesse um sentido para fazer isso. Um sentido para estar se comunicando com os irmãos. Nisso ele faz um questionamento a um dos irmãos espirituais que se comunicavam com ele no momento da codificação e pergunta a ele como seria ou de que forma se daria a vida desse médium, desse ser que se comunicava com os outros. Os irmãos espirituais responderam com uma breve palavra com um significado imenso, que resume toda a experiência mediúnica nesse orbe, que é a palavra mediunato. Mediunato significa a missão do médium para o seu desenvolvimento espiritual. E quando eu falo para o seu desenvolvimento espiritual, é porque a prática da irmandade, da mediunidade, ela não está relacionada somente em fazer favores para os irmãos espirituais virem e se comunicarem. Isto, pelo contrário, faz com que o irmão médium que desenvolve uma atividade dentro de uma casa espírita, ou até espiritualista, ou universalista, ou seja lá qual for a sua atuação, em que linha seja a sua atuação, via de regra, quando positiva, é para a sua evolução espiritual. E quando ele opta por um caminho onde a base esteja em energias negativas, ele está como é que eu diria,
desistindo da sua evolução espiritual. Ou melhor, existem diversas formas disso, mas a mais comum é o estacionamento da mediunização, da evolução espiritual. E isso nos traz uma série de pensamentos a respeito desta situação. Como esses médiuns atuam, como se dar essa comunicação, como são realizados os efeitos físicos que eles produzem e qual a sua principal conduta diante de Deus e da natureza e de todos os elementos que compõem os orbes terrestres. É sabido que essas formas de comunicação eu deixei no texto, não vou me alongar muito agora, mas os que tiverem dúvidas podem questionar, e cada um desses médiuns tem uma especialidade, uma ou mais. E com isso a gente vai encerrando o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que tenham essa introdução, essa pequena introdução sobre mediunidade possa levar vocês a alguns questionamentos, e depois nós vamos completando, porque nós ainda temos umas 7 títulos a serem conversados, motivos de papo, de bate-papo, através desse veículo. Então, eu agradeço por esse momento e espero que vocês tenham bastante questionamentos a fazer, porque esse aqui é o mais importante. Muita coisa está nas entrelinhas da mediunidade, o que é a mediunidade, como ela se dá, aonde que ela atua, quais os requisitos necessários para que ela atue nessa forma, quais as formas que existem de mediunidade no nosso plano. Enfim, temos longos momentos para conversarmos sobre espiritualidade e mediunidade, e eu espero que vocês possam ter tirado algum proveito dessa nossa breve introdução sobre mediunidade. Tá bom? Ok? Obrigado a todos e aguardo vocês para conversarmos.